Olá pessoal, meu nome é Yara, muito bem-vindos ao canal Mãe Investidora. Aqui eu trago dicas de finanças e maternidade, sim, também de maternidade. Eu sei que os outros vídeos sempre foram voltados a finanças, mas hoje é um vídeo voltado para a maternidade, uma experiência que eu vou trazer minha, da Yara, antes de ser mãe e agora sendo mãe. Uma opinião própria, né? Uma autocrítica minha. Então fica até o final desse vídeo. Bora pro vídeo. Pessoal, hoje é um tema bem legal, maternidade. Eu acredito que o canal é voltado para isso também e vou trazer mais vídeos sobre experiências, né, como mãe e também voltadas também para essa parte de finanças. Mas hoje eu vou trazer um tema diferente, que é um tema de maternidade, como que a Yara antes, como que a Yara hoje se comporta, tá? A Yara jovem, lá de antigamente, porque tô com 32, uns 10 anos, 20 e pouquinho, uns 12 anos atrás, vai. A Yara sempre foi muito. Sempre tinha. Queria ser mãe, eu sempre tive essa certeza absoluta que um dia eu queria ser mãe, mas não queria ser mãe jovem, tá? O porquê que eu não queria ser mãe jovem? Porque eu queria ter uma estabilidade financeira, né? Acredito que vocês me conhecem um pouco. Eu não tenho origens de berço de ouro. Nasci, foi uma família humilde, financeiramente falando, e em tudo. E eu sabia que eu queria progredir na vida, né, financeiramente. E se eu fosse, eu acredito que tem muitas mães, tem as exceções que são mães jovens e que conseguem. Eu tenho hoje a certeza que mesmo você sendo mãe jovem, hoje você consegue. É muito mais difícil, com certeza. Não vamos é, minimizar isso, entendeu? Romantizar também a gravidez, sei lá, às vezes na adolescência, enfim, não faz a sua vida adulta. Dá, é possível, com certeza, mas é muito mais difícil, né? Quem é mãe, quem é pai sabe a dificuldade financeira, a dificuldade nosso mesmo de compreender, de se doar, porque literalmente a gente se doa 300.000% por aquele serzinho, né? Então, eu sempre soube que eu queria ser mãe, né? Então, curti muito. Eu acredito que a fase de adolescência, de adulta, eu curti muito, né? Eu saía bastante, eu viajava, eu conheci muitas pessoas bacanas, muitos amigos. Nem tudo foram flores também, né? Vou ser bem sincera para vocês. Mas eu acredito que eu conheci muitas pessoas mesmo, em muitos lugares, né? E serviu de muita experiência. E também tinha um outro detalhe, né, que eu queria ser, né, ser mãe de um cara que fosse meu esposo, que eu casasse, que eu sentisse realmente que ele ia ser um excelente pai para o meu filho, né, os meus filhos, enfim. E aí eu conheci o meu esposo também, ele curtiu muito, a gente se conheceu ali por volta dos 24 anos, ele curtiu muito também a vida dele, de curtição, de adolescente, de fase adulta, enfim, conheceu muitos lugares também. E já tava, sabe quando a gente se conheceu, a gente já tava meio que de saco cheio de balada, essas coisas um pouco mais vazias, assim. A gente se encontrou mesmo, assim, foi muito, a cabeça bateu, sabe? Tudo bateu. Então ele tinha curtido, eu também tinha. Então a gente estava procurando realmente um relacionamento sério e que se progredisse, construísse uma família, tá? Então a Yara, assim, a Yara de antes era basicamente isso. Vocês conhecem, já passaram por isso. Era curtição, conhecer pessoas novas, lugares novos, trabalhar. Eu sempre tive muita responsabilidade com o meu trabalho, então eu não saía de dia de semana, eu só saía de final de semana e viajava também. Porque eu sabia que não dava para conciliar tudo, né? Porque imagina, naquela idade, com 20 e poucos anos, a gente já cansava pra caramba. Imagine agora, com os 30 e poucos anos. Aí com 32 você morre literalmente quando sai, né? Então, era isso, tá? E agora eu vou contar pra vocês a Yara após. Eu acredito que quando eu descobri, foi planejado, tá? Foi planejada a gravidez. Agora, a Yara agora. Então, teve a Yara no passado, que é uma Yara. Eu tenho isso, inclusive no meu puerpério. A Yara de antigamente não existe. Eu literalmente vivi um luto. Eu acho que você que é mãe sabe o que eu tô falando, que é o puerpério. Então, a Yara hoje. Primeiro, não, minto. Primeiro eu vou contar a Yara quando descobriu que ia ser grávida. Foi uma gravidez planejada. Eu e meu marido, a gente planejamos estar grávidos, tá? Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, porque eu queria, né? Eu queria engravidar.
Eu engravidei com 30 anos de idade, né? Então eu queria. Então eu lembro que, nossa, atrasava um pouco a menstruação, eu já ficava maluca e, e aí engravidei. Engravidei e eu tenho até uma foto bacana da primeira ultrassom dele, eu bem emocionada do meu filho. E foi um momento bem bacana, assim, quando descobri, né, e o primeiro ultrassom dele. Então, acredito que a primeira reação que quando atrasou a menstruação que eu fui, que a gente foi ver, fazer o teste bem simples também, a gente não pagou nada de teste de 50 100 reais, não. Foi um daqueles bem, eu acho que 10 reais, 5 reais, muito baratinho. E aí fizemos acho que dois ou três. E aí deu, né? E aí eu fiz o exame de sangue no hospital aqui perto. E aí saiu, acho que horas depois, mas a gente tava com quase certeza. Eu não tava enjoada nem nada, foi pelo atraso da menstruação mesmo. Porque a minha menstruação, ela é muito regular, muito certinha. E aí eu lembro que foi uma felicidade, a gente choramos juntos, contamos para todos os familiares, enfim, fizemos o primeiro ultrassom algumas semanas, acho que foi algumas semanas depois, e aí fiquei muito emocionada também, porque era um serzinho que estava sendo construído ali dentro do meu, era um forninho, né, dentro do meu útero. Então, foi uma gravidez tranquila, no geral, assim, bem resumido. Foi uma gravidez muito tranquila, as ultrassons. Eu fiz muitos exames, né, de rotina no pré-natal. Fiz um acompanhamento também legal com o doutor. Então, foi uma gravidez, no resumo, foi uma gravidez tranquila. Graças a Deus, o meu filho também nunca apresentou nada, nenhuma normalidade nos exames. Então, foi uma gravidez, assim, graças a Deus, muito tranquila, muito leve. Senti muitos enjoos no começo. Nossa, eu só de pensar eu já vomitava. Fiquei muito, os primeiros 3 meses, assim, eu vou te dizer que foram muito, nossa, muito, assim, bem difíceis. Graças a Deus, para trabalhar, estávamos no híbrido, né? Mas aí quando eu descobri a gravidez, o pessoal estávamos voltando, só que eu acabei não voltando. Então eu fiquei, eu comuniquei o meu gestor, né? E aí ele falou: não, fica em casa, né? Ainda estava um pouco na questão da pandemia, fica em casa e faz o seu trabalho normal de casa. Então isso facilitou muito, foi realmente um privilégio, porque eu sei que tem muitas mães que precisam ir, né? Mesmo nesse começo da gestação que, nossa, eu vomitava muito, gente, vocês não têm ideia. Chegou uma vez que eu tava dormindo, eu acordei já vomitando. Então foi bem difícil esse comecinho, mas assim, muito tranquilo. Já sabia que ia passar um pouco por isso, né? Que poderia acontecer comigo e aconteceu. Mas assim, no geral, foi uma gravidez, graças a Deus, muito tranquila, muito leve, muito gostosa. Tive no finalzinho ali alguns desmaios, fiz exames cardíacos e tava tudo ok comigo. Ele estava muito grande ali, se eu não me engano, acho que na sétimo mês de gestação, oitavo. Ele estava muito grande, e aí fiz todos os exames possíveis e não deu nada. Então, o médico falou que era gravidez mesmo, e tinha que te aguardar. Então, ganhei ele, né, dia 17 de setembro, às 4h43, no Hospital Maternidade Santa Joana. É, foi uma cesárea, tá? Eu não tinha tanta experiência nessa parte de o parto que vai ser e tudo mais. Hoje eu teria mudado, não teria feito uma cesárea, teria tentado normal. Mas enfim, também tranquilo, não me culpo por isso nem nada. É, tenho fotos da gente indo, eu vou compartilhar, eu quero compartilhar aqui com vocês também. Foi bem bacana. Eu tava dormindo, e aí quando eu acordei, fui pro banheiro, e aí eu senti, né, saindo líquido. E aí eu chamei meu marido e falei, amor, acho que estourou a bolsa. E aí a gente esperou um pouquinho, realmente. Eu não tava nem sentindo, mas tava saindo água. E aí a gente falou, agora é a hora, né? Ele tava programado pra ser, cara, acho que no final de setembro, no começo de outubro. Ele nasceu estourou a bolsa no dia 16 à noite. Era 11h30 da noite. Ele vai nascer no dia 17, às 4h43 da madrugada. Mas assim, foi uma experiência única, né? Eu acredito que quando a médica, a enfermeira, na verdade, que eu desci e fiquei no pós-operatório embaixo com ele, né? Eu acredito que começou a rolar muito medo. Acho que o porpério começou a entrar porque eu vi aquele serzinho, eu olhava assim,
Eu via ele tava dormindo ainda, né? E. Nossa, a coisa mais linda, desculpa. E aí eu lembro que a enfermeira, ela olhou pra mim e falou assim: Mãe, você que vai amamentar ele? Aí eu olhei assim e falei: Isso é lógico, claro que eu vou amamentar ele. E aí foi algo que eu não tinha estudado, não estudei sobre amamentação, foi um desafio muito grande. Então, ali, naquela hora, eu lembro até hoje, ela falando, você vai amamentar seu filho? E eu na minha cabeça. E eu falei pra ela, lógico que eu vou amamentar ele, né? Porque eu sou a mãe, né? Eu acho que já começou a mudar ali. E foi uma dificuldade muito grande, assim, o hospital não tem nem o que falar, porque as enfermeiras, a gente sugava muito as enfermeiras para aprender a pega. E no começo machucou muito os dois seios. É, mas na minha cabeça foi, meu, eu tenho que conseguir. E aí foram 3 dias bem intensos na maternidade, porque ele teve todos os exames. Eu também estava no meu puerpério e me recuperando da cesárea, né? Meu marido ficou comigo todo o tempo. Mas foi bem difícil, bem. Confesso que foi muito difícil, não dava para descansar, não dá, né? Quando a gente tem filho, não tem como. E aí saímos, viemos aqui para casa, tivemos a ajuda da minha sogra, ela ficou um período aqui um pouco com a gente. Vou te falar que foi bem difícil o meu puerpério. Não imaginava que era tudo isso, essa chuva de hormônios. Fiquei muito triste. Nossa, ficava muito triste do nada, chorava muito. Foi bem difícil, gente. Eu vou te falar que eu nunca passei por isso. Eu falo pro meu marido, se a gente passa pelo puerpério, pela amamentação, por privação de sono, por um monte de coisa na maternidade, a gente consegue fazer tudo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta, a gente consegue tudo. É, a amamentação no começo foi uma dificuldade. A amamentação e o puerpério foram muito difíceis para mim. Eu não entendia o que se estava se passando comigo, então eu procurei buscar na internet o que era, se ia passar ou não. Tinha muito medo, mas será que eu vou ficar aqui? Parece que eu tava ficando maluca. Era um negócio meio doido. Acho que você, que é mãe, se sabe, deve ter passado por isso. Então, estudei muito sobre puerpério, foi passando com os dias, então acho que no primeiro mês ali foi passando, fiquei um mês assim bem ruimzinha, chorava por tudo, mas depois foi passando. A amamentação eu estudei muito pela internet, tem muitos canais bacanas que eu estudei e que eu insisti muito na amamentação, insisti muito, o pessoal, não, dá fórmula, dá fórmula. Eu insisti muito, falei, não, é minha obrigação, eu sou a mãe dele, eu vou conseguir amamentar ele. E consegui, graças a Deus, me cobrei muito. Eu amamentei ele até 1 ano de idade, depois ele não quis, mas, e aí tá tudo bem. Eu sofri um pouco, confesso, não tá tudo bem. Eu sofri um pouquinho, né? Mas foi tranquilo também, de boa. Eu consegui amamentar ele até 1 aninho, então mesmo ele indo pra creche logo cedo, que eu precisava trabalhar, ele foi amamentar. Eu levava, eu tirava na empresa, guardava, congelava e tudo certinho pra amamentar ele, né? Ofertar pra ele depois. E eu acredito que desculpa, a maternidade é uma montanha-russa, né? Quando a gente pensa que tá aprendendo sobre eles, sobre os nossos filhos, eles simplesmente mudam de jogo, né? E a gente tem que se adaptar, a gente tem que crescer. Eu acredito que a gente cresce junto com eles também. Então hoje eu tenho uma outra responsabilidade, uma outra vivência. Hoje a gente curte, hoje a gente sai com ele, mas com ele, né? Porque a prioridade nossa é ele, é como ele vai enxergar o mundo, como a gente vai educá-lo, como ele vai tratar as pessoas. Então, e sem contar no financeiro, né? Porque eu quero que o meu filho cresça e cresça. Se ele tiver alguma dificuldade, ele sabe que ele vai estar ali respaldado, né? Ele sabe, se ele quiser pôr seis, a gente vai ter esse respaldo para ele, para ofertar para ele de uma forma tranquila, ele conseguir respirar e pensar e executar o que ele vai querer ser e ter os recursos necessários, né? Que eu tô falando de dinheiro. Então, hoje a nossa vida é 100% voltada para ele. Ele, graças a Deus, é uma criança alegre, uma criança que tem com certeza, muitos privilégios que eu e meu marido não tivemos, né? Recursos financeiros ele tem de sobra, mas eu acredito que o ponto também não é só esse, é ele saber que existe pessoas lá fora, então ele tem que saber ter educação, ele tem que saber respeitar as pessoas, ele tem que saber se frustrar também, porque ele vai se frustrar, saber o não, né? Então, o fato dele ter recursos não quer dizer que a gente vai dar tudo,
para ele, um brinquedo mais caro não, inclusive ele nem tem brinquedos caros, né? Então, e é isso. A nossa responsabilidade com ele é para uma vida inteira. Hoje ele tem 2 aninhos, mas tenho certeza que ele vai crescer, vai virar adulto e a gente vai querer estar participando da vida dele, vai querer saber o que está acontecendo, vai querer ajudar na medida do possível também, né? Então, é, eu acredito que é esse o vídeo, né? Um vídeo diferente dos outros, uma experiência da Yara. Eu acredito que vai ter mais vídeos voltados para a maternidade. Eu quero compartilhar com vocês isso e quero que vocês comentem aqui qual foi a maior dificuldade na maternidade para vocês ou na paternidade. Eu citei aqui a amamentação e a rotina diária, né? Que é bem difícil a gente, eu, na minha opinião, acredito que a gente cresce junto com eles, mas ali a amamentação no começo, a dificuldade, a privação de sono foram assim foi muito desafiador mesmo. E eu falo até hoje, se a gente consegue, se nós mães conseguimos aumentar e trabalhar, a gente consegue tudo nessa vida, porque é muito difícil. Então compartilha aqui comigo. Se você ficou até o final desse vídeo, eu acredito que você curtiu, gostou. Então comenta, compartilha, compartilha com uma mãe que também esteja passando por isso. E diga para ela que ela não está sozinha, né, no puerpério, vai passar. E se não passar, procura uma ajuda, né, para que consiga voltar tudo aos eixos normais, tá bom? Muito obrigado pro vídeo. Desculpa, corta, tá bom? Muito obrigado por ter ficado. Comenta, curte, se inscreve e beijão.